em um coração vazio, não há espaço para nada. Bem legal. Muito bem. Bom, tem as outras poesias, eu acho que acabamos não gravando hoje aqui, agora que eu notei. Pegamos só a última. Mas tem aí no material, né? Tem vários. Essa do Suassuna, a do Vinícius de Moraes, né? Que seja infinito enquanto dure. Então a gente já colocou no grupo o material, tá? Então vamos, antes de fazer a prática, repassar um pouco qual que é a nossa visão, né, do humanismo sobre esse tema, né? Final de relacionamento e término para nós, por mais que acaba sendo mais focado sobre tudo que a gente vai conversar hoje, a questão afetiva, amorosa, né? Também se aplica da mesma forma para outros tipos de relacionamento, como, por exemplo, de amizade, ou eventualmente quando quebra um vínculo familiar importante, às vezes acontece, né? Às vezes acontece mesmo que a gente não queira, não é que a gente queira, às vezes acontece, né? Às vezes não depende de nós. Então é importante trabalhar isso. A gente vai ver também num outro encontro como lidar com perdas. Tá vendo? É lá o dia 16 de maio, né? E algumas coisas que a gente vai ver hoje estão ligadas com isso que a gente vai ver lá, que é bem mais duro, né? Uma perda e tal. Aqui é mais sobre um término, né? Então, a primeira coisa que a gente acaba sempre fazendo é uma diferenciação, porque quando tem uma quebra de um vínculo importante, a primeira coisa que começa a acontecer é uma miscelânea de sentimentos, né? Onde ficava ficando tudo muito confuso. Tem muitos sentimentos que um término desata, mas tem três que é importante a gente falar um pouco mais hoje, né? O primeiro deles é o temor a ficar sozinho, ou sozinho, né? Esse é o primeiro medo, o medo da solidão. Não é o sentimento da solidão, senão com medo de sentir a solidão, é prévio, né? Que muitas vezes acaba fazendo a gente manter vários relacionamentos tóxicos e tal, com medo de ficar sozinho e tal. Depois tem o sentimento de solidão mesmo, isso já, né? Também não necessariamente a solidão ela tem a ver com a separação física. Às vezes você tá com a pessoa, ou você tá com um grupo de pessoas, ou você está no metrô rodeado de pessoas, num show, num bar, num restaurante, não importa. Você não é que está sozinha ou sozinho, mas você se sente sozinho. Então essa diferenciação é muito importante, tá? Depois tem a questão da incomunicação, ou da dificuldade de comunicação, né? Então a dificuldade de comunicação também é outra coisa que às vezes as pessoas confundem, né, com a solidão, porque está interligada, né? E por último tem o sentimento de vazio, né, que é aquela sensação de ausência, aquela falta, né? Então esses sentimentos, o medo de ficar sozinho, o próprio sentimento de estar sozinho, de não se comunicar bem, ou mesmo estando junto, não conseguir uma boa comunicação, uma boa conexão, né, uma boa compreensão mútua, e esse sentimento de vazio precisam ser, vamos dizer, primeiramente assim, divididos para depois poderem ser trabalhados. Porque se a gente confundir, vamos dizer, todos eles, né, a gente fica meio confuso, perdido, tá? E aí entra algumas perguntas que são importantes como reflexão, né? A primeira delas é assim: por que algumas pessoas sentem solidão mesmo quando estão rodeadas de outras pessoas? Então você está num ambiente com muitas outras pessoas e ainda assim está se sentindo sozinho ou sozinha, né? Então essa pergunta, né, principalmente, vamos dizer que é algo muito também comum nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos e tal, está muito ligada também a essa espécie de desconexão que as pessoas têm consigo próprias e com quem está ao redor, né? A gente já vai ver um pouco melhor isso. E ao contrário também, por que algumas pessoas não sentem solidão
mesmo quando estão fisicamente sozinhas. Ela está sozinha, mas ao contrário, né? Ela se sente conectada com tudo, com todos, ela se sente em comunhão, ainda que, vamos dizer assim, em espírito ou em imaginação, né? Porque ela está sozinha, mas ela se sente parte, né, do todo, ela se sente em unidade com os demais. Então, essa pequena diferenciação, né, vamos dizer assim, é importante porque geralmente as pessoas confundem, né, o sentimento de solidão com o fato de estar sozinho. Então, essa primeira e é interessante que vários poemas, várias músicas aludem a isso. Hoje a gente até viu alguns que tem a ver com isso, né? E aí a gente tem que começar a ver, bom, então quais são as raízes disso, né? A primeira coisa que a gente começa a falar é assim, existe um conceito, né, que é muito popular, já faz um certo tempo, do romantismo para cá, foi popularizado pelos românticos aí já na Idade Média. Antes não era bem assim, antes existiam ideais mais tribais, comunitários, principalmente quem estuda antropologia cultural, era uma outra visão de realidade e de si mesmo, não existia essa visão separada, né? Esses picos de solidão e ausência e saudade, tudo isso começam também em um momento histórico determinado. Isso também é importante para compreender o fenômeno. Senão a gente pode achar, mas o ser humano sempre experimentou isso? Não necessariamente, tá? Lógico que junto com o ideal romântico se instalou uma coisa que muita gente hoje chama das duas metades, né? As duas metades da laranja, né? A tampa da minha panela, aquelas coisas, né, bem que a gente fica cansado de ouvir. E qual que é o problema dessa concepção, dessa visão, né? Que ela parte de uma crença, na verdade, né? Que se instalou em algum momento, de que cada pessoa é incompleta, né? E que precisa de outra pessoa para se sentir inteira, ou para se sentir em plenitude, né? Então, essa visão que gera muita dependência também gera muita expectativa na relação. Tanto de ambas as partes, na verdade, né? E muitas vezes isso não só resulta em sofrimento, como também em conflitos, né, nos relacionamentos. Lembrando, não só de casal, como às vezes isso se dá com outros tipos de relações, né? Mas se estabelece, sobretudo, uma relação compensatória, né, mais do que complementar. Onde, eu sinto que isso daqui eu preciso da outra pessoa, senão eu tô frita e tal. Existe uma outra forma de enxergar isso, que a gente brinca, que é a questão dos dois inteiros, né? Então, os dois inteiros é uma outra visão, onde a gente poderia ter introjetado, né? Que cada ser humano é completo e possui, vamos dizer assim, a sua totalidade, vamos dizer assim, tá? Então, nesse contexto, é difícil você falar disso de uma maneira racional abstrata se as pessoas não forem experimentando um tipo de experiência que a gente chama de experiência de unidade interna, tá? Então, a unidade interna, a gente considera, para nós, os humanistas, que o oposto da solidão não é a união. O oposto de estar sozinho pode ser a união. Eu estou sozinho, eu me uno. Mas ainda assim eu posso continuar me sentindo com solidão. Então, o oposto da solidão para nós é a unidade, né? E o que seria essa experiência, né, de unidade interna do ser humano, né? A gente comenta que essa a experiência de unidade, ela está relacionada a você, vamos dizer assim, se sentir parte vamos dizer assim, do universo, sentir parte. Aquela história de todos somos um, vocês já ouviram, é algo por aí, tá? Onde você e os demais já não estão tão separados, né? Você começa a perceber algumas ilusões a esse respeito, tá?
Então, quando você começa a experimentar de uma maneira crescente mais essa plenitude interior e essa unidade, você começa a estar junto com companheiro, amigos, enfim, não importa os tipos de relação, desde uma lógica de complementação e não de compensação, que é diferente. Né? A compensação, poxa, eu estou com uma carência, o outro supre essa carência. Né? A complementação não, tipo, meio mais meio dá 1, né? 1 mais 1 dá 2, né? Então, assim, é uma lógica de se complementar, tá? E aí, dentro dessa questão da unidade interna, tá? A gente comenta que o que impede, né, a gente ter essa unidade interna e o que gera a solidão não é em si, tá? Esse pode ser o gatilho às vezes, mas não é em si a separação ou a falta de um companheiro, de uma companheira. Mesmo nos casos até mais drásticos, depois como a gente vai ver, que é de perdas e tal, que é uma coisa já mais dura, né? Falecimentos, perdas, etc e tal, né? Se falar de ditadura, eu ainda estou aqui, né? Desaparições, né? Que é pior ainda, né? Imagina o nível de ausência. A gente foi ver esse filme essa semana, né? O nível de ausência ali que você sentia. Enfim, e a gente tem uma amiga de família que passou por uma situação bem parecida. Mas enfim, voltando ao ponto, então para nós, a raiz, vamos dizer assim, geralmente também de um fim de relacionamento, muitas vezes é essa falta de compreensão de si mesmo, de autoconhecimento, esse excesso, às vezes, de expectativa, de achar que o outro vai cumprir com certos, de repente, projetos de vida que não necessariamente foram combinados. Às vezes tem coisas que sim, às vezes foi combinado e a pessoa não cumpre. Isso é uma coisa. Inclusive tem um outro encontro que está previsto, não, acho que é no próximo circuito, né? Que é como lidar com traições, que aí é um outro, não está nesse ciclo, está no próximo, que a gente já tem a programação do outro ciclo que a gente está preparando também. Que já é uma outra questão, mas pensando em termos mais de fim de relacionamento, o principal, geralmente, é essa falta de unidade interna, né, que vai gerando esse vazio. Ela tem uma raiz, como a gente viu nos encontros anteriores, o que a gente chama de contradição interna, uma falta de harmonia interna, onde o pensamento, o sentimento e as nossas atitudes caminham, às vezes, de maneira contraditória. A gente não tem uma coerência, né, no que a gente faz, no que a gente sente. A gente um dia está num humor, no outro dia está no outro. Não, vamos dizer assim, de uma maneira superficial, porque oscilações de humor ou de emoção, isso é muito superficial, não é esse o ponto, senão que você tem uma contradição existencial mais profunda. Então, são projetos de vida, vamos dizer assim, que começam a não bater mais, né? E aí você, às vezes, está na dependência que o outro supra essa ausência de sentido que a minha vida tem. Então, a gente já começa a falar de coisas um pouquinho mais profundas, vamos dizer assim, né? Outra coisa também, né, que acaba gerando aí bastante fins de relacionamento, é a repetição de certas táticas de conduta, certos vícios, certos padrões prejudiciais de interação ou de comunicação, né? Incapacidade de resolver conflitos de uma maneira mais construtiva, e isso vai gerando aquele distanciamento, e aí vai quebrando aquele vínculo construído, às vezes, depois de tanto tempo, né? Então, assim, em última instância, um término reflete essa desconexão que acaba tendo entre os indivíduos, e por isso é cada vez mais comum, né, nos dias de hoje, sobretudo nas grandes cidades, as pessoas estarem cada vez mais sozinhas e, puxa, às vezes a única relação que a pessoa tem na vida dela, às vezes, é com um cachorro, com um gato, porque não é só que ela não consegue se relacionar com companheira, com companheiro, não se consegue se relacionar com o irmão, não consegue se relacionar com o filho, não consegue se relacionar com o vizinho, não consegue se relacionar com ninguém,
né? Isso pode chegar em extremos, né? E não é tão incomum, né? É uma linha, né, de vida que acaba levando por esse caminho, né? Agora, como superar, né, esse vazio, né, e essa contradição interna, né? Então, a primeira coisa, quando a gente começa a ter, vamos dizer assim, porque o objetivo de hoje, inclusive a gente vai trabalhar uma experiência guiada hoje, chama a saudade, né? Depois que tem um término de relacionamento, o que vem geralmente é esse sentimento de estar sozinho, esse sentimento de estar meio com vazio, meio com saudades, né? Então a gente vai trabalhar um pouco isso. Mas, que elementos a gente tem, né, além da experiência guiada que a gente vai trabalhar hoje, aí a gente já vai ver melhor como que funciona a experiência guiada, para superar o vazio, né? Então a primeira coisa que a gente comenta para superar o vazio é começar a tomar contato aos poucos com as nossas próprias contradições. Então antes de querer sair mudando o mundo, né, já dizia o Gandhi, a gente trata de mudar a nós mesmos, né? Lógico, sempre em relação com o mundo, nunca é separado, né? Então, a gente às vezes está buscando fora, né, numa relação e tal, algo que na verdade só pode muitas vezes ser encontrado dentro, né? Então, a prática para isso é até mais simples do que parece, só que ela é bem difícil, né, por mais simples que pareça, né? É o que a gente chama de escutar a si mesmo e acolher as próprias contradições. Então a gente não trabalha tratando de eliminar os nossos vícios, as nossas contradições, num primeiro momento. A gente trabalha tentando ser amigo das nossas próprias dificuldades, né? E a gente trabalha tentando estabelecer certos diálogos internos, né, para aprender a estar em paz consigo mesmo. Aquela velha máxima, né, que a gente tem também no movimento: se o ser humano está em paz, né, dentro de si, ele vai estar em paz com toda a humanidade. E o oposto também é verdade. Se você não está em paz dentro de você, você vai estar sempre buscando algum tipo de guerra, né? Então, além disso, outra prática que para nós é interessante, que a gente vai ver também rapidinho hoje, é sobre ações válidas, ou também alguns poderiam chamar de boas ações, né? Então, ainda sobre o diálogo interno, existe algo que a gente no movimento chama de voz interior, né? Isso é muito variável. Para uma pessoa pode ser um som, um mantra, uma vibração. Para outras pessoas pode ser um diálogo mais imaginário, consigo mesmo ou até com um ser querido que já partiu. Você imagina alguém. Nas experiências guiadas a gente usa muito do expediente, estabelece diálogos que na verdade ocorrem na nossa mente, né? Na nossa imaginação. Esse diálogo, essa voz interna, ele é importante, porque muitas pessoas vivem fugindo de escutar o seu próprio interior. Então mete televisão, celular o tempo todo, nunca tem um pingo de silêncio, nunca tem um espaço mínimo para tomar contato com essa própria voz interior. E quem vai dar as melhores dicas, vamos dizer assim, né, de como lidar com certas situações, vai ser essa voz, né, que vem às vezes uma coisa muito sagrada, às vezes é uma entronização que você acaba tendo ali para buscar, vamos dizer assim, uma resposta mais de dentro, tá? Não uma resposta que siga padrões externos de nenhum tipo. Porque podem ter padrões externos que de repente servem para uma pessoa e servem para mim? Pode ter. Mas, puxa, é difícil. Geralmente, quem está sempre buscando modelos de comportamento externo para se adequar, está sempre sofrendo também. Então, a gente precisa encontrar uma resposta, vamos dizer assim, que seja realmente adequada às nossas necessidades internas. Isso acaba provindo dessa escuta de si mesmo, ou desses diálogos internos que vão se estabelecendo, né? Então, essa é uma das práticas que vai, digamos assim, diminuindo muito esse sentimento de vazio e de solidão. Tem pessoas que estabelecem muitas formas, por exemplo, muitos poetas ou poetisas, né? Nem sei se fala poetisa hoje em dia, né? Hoje em dia fala poeta. Poeta também, né? Muitas poetas, então, escrevem, vamos dizer assim, e ali acabam estabelecendo uma espécie de diálogo interno e acabam pondo no papel porque é uma forma de tirar aquilo e tal, né?
quando tem certos tipos de sentimentos. Às vezes tem gente que faz música, às vezes tem N formas, não existe uma regra única, tá? Mas tomar contato com esses diálogos internos é muito importante para nós. E a outra, esse é metade do assunto, tá? Para superar o vazio. Essa é a metade do assunto. A outra metade do assunto é algo que antigamente se chamava de boas ações, né? A gente tem um pouco de problema com a palavra boas ações. Por quê? Porque a palavra boas ações, óbvio que a gente concorda com boas ações, a gente não vai querer o inverso, né? Mas, muitas vezes, o que as pessoas hoje consideram boas ações também são baseadas em modelos externos, muitas vezes estão buscando algum tipo de validação, reconhecimento, né? Às vezes é algo que é um pouco superficial, mais momentâneo, mais passageiro, né? É interessante também, não é que é ruim, melhor uma boa ação do que uma má ação. Mas uma boa ação, muitas vezes, ela é insuficiente para suprir um vazio interno. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Já, por outro lado, existem ações que são um pouco mais reflexivas, ou seja, que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai prestando atenção no registro que elas causam dentro de nós. A gente fez determinada ação, prestando muita atenção como a gente estava, qual estado interno que a gente estava ao realizar aquelas ações. E esse tipo de ação, como a gente viu no primeiro encontro também, ela, que a gente chama de ação válida, né? Ela ajuda a ter cada vez mais esse sentimento de estar inteiro ou de estar em comunhão com os demais, né? Ou de alcançar esse estado de unidade, né, interna, da gente sentir em plenitude. E para que a ação tenha essa característica, a gente sempre considera que ela tem que causar 3 indicadores muito precisos dentro de nós. O primeiro deles é produzir um bem-estar. Eu fui lá e fiz uma boa ação, mas de repente eu me senti meio coagido a fazer aquela boa ação, porque eram bem vistos, sei lá o quê, mas por dentro eu sentia que aquilo ali estava me torturando. Então, pode até ter sido uma boa ação. Você foi lá, sei lá, e deu um dinheiro para uma pessoa que está precisando. Mas por dentro você sentiu que aquilo, em vez de ajudar a pessoa, estava até prejudicando a pessoa porque ela ia usar aquele dinheiro, sei lá, para usar droga, bebida, sei lá. E você fala, putz, será que eu realmente ajudei a pessoa? Não sei. Então, te produziu uma contradição interna, uma quebra, né? Então, primeiro indicador, bem-estar. Tem que produzir um bem-estar. Segundo indicador, tem que ser um tipo de ação que dê vontade de repetir, que gera uma espécie de crescimento interno e de aprendizado, que é o terceiro indicador. Então, sempre que você faz uma ação que dá um bem-estar e produz um crescimento em ti, em quem está ao teu redor, e você começa a querer fazer aquilo mais e mais vezes repetidamente, vai produzindo aquele gostinho de quero mais, puxa isso, eu quero mais e mais disso, é por aqui, né, meu caminho, é porque também de alguma maneira você está se aproximando do teu sentido da vida, que para cada um de nós não necessariamente é igual. Tem algumas coisas como seres humanos vai ser meio igual, mas cada um de nós individualmente tem alguns sentidos que não são exatamente iguais, né? Existem alguns sentidos que são individuais também. Existem também sentidos que têm a ver com uma geração. Uma geração tem alguns sentidos, né? Os contemporâneos ou os coetâneos. E essa aproximação dessas aspirações mais profundas, dessas vocações, esse sentido que a gente tem, vai produzindo também um crescimento desse sentimento de unidade. Se eu começo a estabelecer relações muito tóxicas, muito compensatórias, não importa se é de casal, se é de o que for, família, porque meu pai achou que eu tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, minha mãe, não sei o que, né? E eu começo a seguir isso. Em vez de seguir esses indicadores, você vai se afastando daquilo que é teu sentido para, vamos dizer assim, cumprir com exigências externas de uma relação compensatória, muitas vezes inclusive até tóxica, e isso vai produzindo um sentimento de vazio, vai produzindo uma falta de energia crescente e tal. Enfim, tem algumas coisas que a gente também não vai entrar em detalhes hoje, tá? Mas tem no material e também está no livro Humanizar a Terra, que a gente tem 12 princípios, né, de ação válida. São 12 reflexões, a gente depois vai voltar sobre isso.
O mais importante deles é a regra de ouro que a gente tem, que é quando trata os demais como você quer ser tratado, você se libera. Mas existem alguns outros princípios que são muito importantes, né? O último deles é muito importante também, que diz assim: os atos contraditórios ou unitivos se acumulam em ti. Se você repete os teus atos de unidade interna, já nada poderá te deter, né? E aí, se você atua com essa unidade de uma maneira crescente e repetida, né, com muita coerência e solidariedade com quem está ao redor, você acaba se transformando numa espécie de força da natureza, quase, porque você está, vamos dizer, indo junto com a correnteza, né, do mundo aí, com o sentido maior, vamos dizer assim. Isso é uma crença que a gente tem, tá? É uma tese, óbvio que ninguém é obrigado a concordar, mas a gente considera uma tese interessante. Por quê? Porque é uma tese que ajuda a superar o sofrimento, né? Algumas pessoas poderiam alegar que tudo isso é muito ilusório. Poderia até ser ilusório tudo isso, mas se ajuda a gente a se sentir mais livre, se sentir mais forte, a se unir, para nós é interessante, né? Melhor essa tese do que outras teses nihilistas, pessimistas, individualistas, que levam as pessoas cada vez a se isolar mais e a cada um por si e Deus contra todos, como alguns dizem, né? A gente vai na linha contrária, tá? E por último, nessa mesma linha de unidade interna, tem a questão da abertura de comunicação. A gente considera que as pessoas que estão com unidade interna, elas começam naturalmente a ter menos problema de ter uma comunicação mais direta, mais aberta. Por quê? Porque se você já sabe mais ou menos o caminho, se você está buscando outras pessoas que complemente, vá mais ou menos convergendo, às vezes não é exatamente a mesma direção, mas é uma direção convergente, né? Pode falar, Cláudia. Eu acho que quando você está com unidade interna e está fazendo tudo assim, você consegue se comunicar sem violência com os demais. Consegue ver o outro, entender o momento que o outro está, então você não vai... Sabe, quando às vezes você está com raiva e meio que compulsivamente... eu preciso falar isso para outra pessoa, porque ela tem que saber e não sei o quê. Aí você não está vendo o outro desapareceu. Quando você está com mais unidade, você fica meio atenta, e consegue ver que o que o outro consegue ouvir, o que não consegue ouvir, como falar, como que você chega, eu acho que um nível de sutileza assim mais interessante. É isso. Então é isso, é uma comunicação que acaba sendo mais profunda, né? Mais empática, mais compassiva. É uma comunicação que acaba sendo mais conectiva também, porque é uma comunicação mais generosa, né? Enfim, então indo para as práticas, né, sendo bem específico agora já para a gente já encerrando a parte mais teórica aqui, a primeira que a gente vai ver hoje de novo vai ser a parte do relaxamento. O relaxamento é a base de tudo, né? Se a gente estiver estressado, tenso, nada acontece. Então primeiro a gente vai fazer o relaxamento como a gente fez das semanas anteriores. O áudio do relaxamento a gente ainda não achou, mas você viu que a gente subiu os outros áudios, né? Ah, que legal. Vamos. Tem, e inclusive até é engraçado, porque a gente tem, deixa eu ver se tá aqui, acho que tá nesse material aqui. Tem, eu vou ver se eu posto no grupo, enquanto a gente não acha os áudios. Tem umas ilustrações do relaxamento que também ajudam. Deixa eu ver onde é que tá. Onde tá? Tá no Autoliberação, esse manual também tem, ó. Então aqui tem um, não sei se aparece, mas mostra um pouco o recorrido, exatamente. E inclusive tem uma ilustração também da experiência de paz, uma ilustração antiga também. Tem um vídeo também que a gente postou que o André fez, não sei se vocês viram, super legal, com a animação. Experiência de paz. É para crianças, mas serve para adultos também. E é proibido, é permitido para adultos, tá? Meu Deus. Bom, das práticas que a gente tem então hoje, tem aqui no material mais algumas outras recomendações de algumas outras práticas, tá? Fica aí a dica, mas a gente vai focar bastante hoje então na experiência guiada, e lembrando sempre que eventualmente se alguém estiver enfrentando essa situação,
além da experiência guiada que a gente vai fazer hoje, que pode ser repetida várias vezes, é interessante estabelecer algum ritual de meditação e conversa interna, poucos minutinhos por dia, e algum ritual de ação válida, tá? Então buscar, em vez de ficar, vamos dizer assim, na sofrência, né? Buscar, que é comum pra caramba, buscar, vamos dizer assim, aproveitar esse tempo para fazer algo por outros. Às vezes a melhor autoajuda é tentar ajudar outras pessoas, e eu acho que é um pouco isso. Isso aí é só uma coisa que tem muito jeito de ajudar outros. Então também não se sentir preso a eu tenho que ajudar e ser parte de uma ONG, ou eu tenho que, sei lá, ir para a rua repartir comida, ou não sei. Tem muitas formas. Tem gente que gosta mais de sair, tem gente que gosta mais de criar âmbitos para conversar. Apoiar Ou um às vezes é amigo, só amiga. ajudar um amigo, uma pessoa, você sabe que ela está precisando, assim. E até caminhando no metrô, você também pode Ter pequenos gestos que, né? coisa simples. Assim, mas tem assim, milhares de jeitos de fazer atos coerentes, válidos. A gente não sentir, porque eu lembro alguma vez de ter sentido que era um tipo de ação, então se não era esse aí, então tinha que entrar numa organização e não sei o quê. E eu fico como, acho que não. Então é bom a gente ir achando, acho que o que o Guter falou no começo, quando você tem o registro, é por aí. Assim, se você sente que está tudo bem, que é isso mesmo, continuar. Um último detalhe importante para nós, é sempre muito importante seguir as inspirações. Então, às vezes, você está em um determinado lugar, vem uma música, vem uma ilustração, um livro, um negócio, e te produz isso que a gente às vezes chama de voz interna, te produz isso, tipo, ó, é por aqui. Então, prestar atenção, ouvir isso, dar bola para isso, aprofundar nisso, né, nessas inspirações, é muito importante. Porque essas coincidências estranhas, essas suspeitas, né, coisas que acontecem que talvez por ali poderia ser, pode indicar o caminho, né, de qual tipo de ação válida, de qual tipo de caminho mesmo você precisa seguir. Né? Não tem um caminho único, vamos dizer, que sirva para todo mundo. Esse talvez seja um equívoco muito grande, né? Das pessoas, não, para mim funcionou, então para você tem que funcionar. Não funciona assim. Quem dera fosse fácil assim, né? Aí nossos problemas estariam resolvidos. Não funciona dessa maneira, né? Talvez em alguns casos, até um exemplo de um sirva para outro e tal, às vezes acontece, mas são raros. A maioria das vezes é importante buscar essas inspirações próprias e ter um grupo de apoio, como, por exemplo, esse espaço aqui, para poder também compartilhar essas experiências e essas inspirações. Às vezes isso também ajuda. Tá bom? Então vou encerrar a ladainha aqui para não ficar muito comprido. Gratidão a quem nos assistiu aí.